6 anos sem resposta. Nós vamos falar agora sobre a morte da adolescente Tainá Adriane da Silva. O corpo da garota foi encontrado em um terreno na cidade de Colombo, no Paraná, 2 dias depois de ela desaparecer. Você se lembra que, na época, 4 homens foram acusados. Mas o crime ainda é cheio de reviravoltas e de perguntas que até hoje desafiam a polícia e o Ministério Público. Afinal, quem matou Tainá? Um parque de diversões. Um crime bárbaro. E um mistério que já dura 6 anos. Até hoje, a família de Tainá Adriane da Silva, morta aos 14 anos, se pergunta: quando esse crime terá uma solução? A dor da impunidade dos casos, que é uma dor assim que dói na alma da gente. Tainá desapareceu no dia 25 de junho de 2013, em frente a um parque de diversões que ficava perto da casa dela na cidade de Colombo, região metropolitana de Curitiba. Uma câmera de segurança registrou a imagem da jovem na noite do crime. Ela desce a rua a caminho de casa. 3 dias depois, ela foi encontrada morta num terreno próximo ao parque. 4 funcionários do parque foram apontados como suspeitos. Eram os operadores de brinquedos Sérgio Amorim da Silva, então com 21 anos, Paulo Henrique Cunha, de 24, e os irmãos Adriano Batista, de 23 anos, e Ezequiel Batista, de 21. Naquela época, os 4 rapazes confessaram que estupraram e mataram Tainá. Onde vocês mataram ela? Aqui? Foi perto da trave aqui, ó. Mataram como? Hã? Mataram como? Foi com... assim, com o braço, uma gravata. A perícia não encontrou indícios de estupro. A polícia concluiu o inquérito, afirmando que os funcionários eram culpados. Já se passaram 13 delegados de polícia nesse caso. Todos, unânimes, afirmam categoricamente. Eles têm certeza da participação e da autoria desses 4. Mas o caso teve uma reviravolta. O Ministério Público anunciou que os 4 acusados só teriam confessado porque foram torturados. Os 4 funcionários do parque foram soltos e chegaram a entrar em um programa de proteção a testemunhas. No lugar deles, policiais civis viraram alvo de investigação. 14 agentes que trabalharam no caso passaram a responder pelo crime de tortura. No fim, 11 foram absolvidos. O delegado Silvan Rodney Pereira, que conduziu as investigações, foi condenado a 9 anos de prisão por torturar os 4 homens suspeitos da morte de Tainá. O jovem juiz que me condenou conseguiu reunir falas de um, de outro e construir também uma narrativa bem ao gosto do que o Ministério Público queria para me condenar por essa teoria do domínio do fato. Provas não existem. Depois disso, a investigação sobre a morte da adolescente não teve avanços. Até hoje, o Ministério Público não apresentou denúncia. Aqui no Ministério Público, ninguém quis conversar com a nossa equipe. Os promotores mandaram apenas uma nota de 2 linhas, dizendo que o caso continua em análise e encontra-se em segredo de justiça. Promotores ligados ao caso contaram ainda que buscam indícios que provem que os 4 suspeitos são mesmo os assassinos. Eles criticam o trabalho da polícia e dizem que novas diligências estão sendo feitas para tentar solucionar o crime. Mas, para o Sindicato dos Delegados de Polícia, a investigação foi feita de maneira correta. Eu digo e insisto, a investigação do caso Tainá está concluída. Os autores do crime são aqueles. Não houve erro, equívoco nenhum da nossa polícia judiciária. O advogado da família de Tainá também critica o Ministério Público. Tem que afastar os promotores que atuaram lá no início para que se dê uma certa imparcialidade. Na condição de representante da família, o que eu peço é só isso: coragem e oferecimento dessa denúncia. A irmã de Tainá não tem dúvidas de quem matou a adolescente. E eu sei que eles mataram a minha irmã. E eu sei da forma que foi, como foi, porque eles contaram com detalhes como mataram ela. Essa semana, o Domingo Espetacular encontrou o Sérgio Amorim da Silva. Na época, o operador de brinquedos foi apontado como o mentor do crime.
Assim como os outros 3 funcionários do parque de diversões, Sérgio também já deixou o programa de proteção de testemunhas. Quando esteve internado numa clínica de recuperação de dependentes químicos, Sérgio teria se envolvido com uma das funcionárias, uma enfermeira 30 anos mais velha, e hoje mora com ela. Preocupada com a segurança da mãe, uma das filhas da enfermeira, que não quer se identificar, escreveu mensagens para a família de Tainá. Ela buscava saber detalhes do envolvimento de Sérgio no crime. O Domingo Espetacular teve acesso, com exclusividade, ao conteúdo dessas mensagens. A enteada de Sérgio escreve: Dona Cleusa, o assunto é meio chato, mas eu e minha família estamos vivendo um pesadelo há quase 2 meses. A filha da enfermeira faz uma revelação. Sérgio teria mostrado a ela uma cicatriz no punho e dito que o ferimento foi provocado pelo avô. Para a polícia, ele disse que a marca teria sido provocada pela tortura. Me disse que uma marca que tem no punho direito foi uma machadada que ganhou do avô. A enteada de Sérgio conta ainda que ele também teria mentido o nome da cidade onde morava. Eu cheguei a conversar com ele. Engoli o medo, é claro. Ele é calculista, diz ser de São Paulo, porém eu pesquisei no ESUS e vi que ele não era de onde falava ser. Ninguém sabe onde estão os outros 3 funcionários do parque suspeitos de matar Tainá. Como passaram pelo programa de proteção a testemunhas, todos os vestígios deles foram apagados. Eles estão livres, mas o caso continua sem solução. Quem matou Tainá?